Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo no projeto Leia a Bíblia Comigo, Jeremias, no capítulo 24. Aproveita aí para compartilhar essa mensagem, para comentar, deixar o seu like e nos abençoar, com mais e mais pessoas nos ouvindo a leitura da palavra de Deus, que diz que ela nunca volta vazia, jamais, ela cumpre o seu propósito. Capítulo 24, nós nos deparamos com a visão que Deus dá para Jeremias, dos 2 cestos de figos. Diz o texto: Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Verso 3: Então me perguntou o Senhor: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Na verdade, queridos, a visão que Deus dá aqui a Jeremias, ela explica ao profeta a real condição do povo de Judá. Diante da condição de guerra, de peste, de fome, muitos judeus, eles acabaram por fugir para o Egito, voltaram, escolheram voltar para a condição de escravos, desobedecendo a Deus. Esses estavam sendo considerados por Deus como os figos ruins. E aqueles também que permaneceram na terra, que conseguiram escapar do exílio, que não foram levados para o exílio. Essa sentença de ruins que eram, não se podia comer, do verso 2, revela que não prestavam para mais nada. Tal era a condição pecaminosa daqueles corações. Eles eram, ao olhar de Deus, e Deus estava explicando isso para Jeremias, eles eram impossíveis de serem restaurados, Versos 6 e o verso 7 são os 2 versículos chaves do capítulo 24, que diz assim: Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, queridos, aqui a gente tem a grande promessa do Senhor, que se cumpre nos exilados, aqueles que foram exilados. A minha tese é de que quem foi exilado havia se escapado da guerra, da fome, da peste. Deus havia levado para o exílio, lá para o reino da Babilônia. E lá, por que Deus levou? Deus levou porque conhecia o coração deles.
sabia que tinha um coração leal a Deus, mesmo estando vivendo numa terra que tinha adulterado contra o Senhor por meio do pecado da idolatria e tantos outros pecados. Verso 8. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficarem nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Então, Judá, queridos, havia se tornado uma nação arrogante, cheia de si mesma. Ela havia se tornado uma religião repleta de rituais, mas, na verdade, ela estava vazia de Deus. Lá em 722 a.C., quando Deus promoveu, né, a extinção do povo de Israel, das 10 tribos de Israel, Judá, a tribo do sul, as duas tribos, né, não tinham aprendido nada. Eles não aprenderam nada com o tratar de Deus com as 10 tribos do norte. Eles não aprenderam a lição de que é preciso ser leal, é preciso ser obediente a Deus. E eles cometeram até pior do que os reinos do norte, as duas tribos do sul. E aí agora eles estão sob o juízo de Deus, né? Sob o juízo de Deus. E o juízo de Deus, queridos, ele vem. Ninguém escapa do juízo de Deus, tá? E quando eu falo juízo de Deus, eu não estou falando de quando você morre, quando você se apresenta no tribunal de julgamento. Não é desse juízo que eu estou falando. Eu estou falando aqui de juízo de Deus quando a gente tem os enfrentamentos, como nós vivemos agora há pouco tempo, a pandemia, o Covid-19, a peste, a guerra. Tudo isso são juízos de Deus que vêm sobre nós quando ainda estamos vivos, quando ainda estamos nessa terra, né? Então, a nossa geração, que eu entendo que ela é chamada por Deus lá no livro de Apocalipse, como a geração de Laodiceia, né? Por vezes ela apresenta a mesma condição do povo desse capítulo 24 de Jeremias. Uma condição de desobediência, de adultério da palavra, de prostituição da palavra, né? E aí vem para nós uma pergunta, né? Onde estamos? Quando Deus olha para nós, quando Ele olha aqui para a terra e quando Ele nos vê, em qual cesto nós estamos? Nós estamos no cesto dos figos bons ou nós estamos no cesto dos figos ruins? O cesto do figo bom, tá? São aqueles que, apesar da circunstância ruim, continua com o coração leal a Deus. E o cesto do figo ruim são aqueles que desprezam totalmente os mandamentos do Senhor. Então, eu tiro algumas lições que eu quero pensar para nós refletirmos no dia de hoje, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para todo dia. Todo dia ela tem uma lição para nós. E a primeira lição que eu tiro aqui é que na obediência está a bênção do amor e da graça de Deus para nós hoje. Na obediência, na lealdade, na fidelidade, tá?
E fidelidade, lembra? Fidelidade se constrói com estabilidade, com constância na presença de Deus, com lealdade e com integridade, né? Fidelidade é igual a essas três coisas. Para eu dizer que eu sou fiel a Deus, eu preciso ser constante na sua presença, eu preciso ser íntegro, ter um caráter ilibado, e eu preciso ser leal aos seus mandamentos, né? A segunda coisa que eu quero trazer para a gente é que na desobediência, no não cumprimento das ordenanças, no não cumprimento da palavra de Deus, está o juízo de Deus. E não é o juízo, é também, mas não é o juízo lá quando você morre. É o juízo hoje, é o tratamento de Deus hoje. Então é importante que a gente olhe para a nossa situação, para a nossa circunstância, porque quando você vê Judá, a nação, ela foi mergulhada num estado, numa condição de guerra, numa condição de peste, numa condição de fome pela seca. Era a condição pecaminosa que Deus estava lançando sobre a nação por causa da sua situação pecaminosa. Deus estava lançando sobre aquela nação era o tratamento para que eles, o propósito era qual? Eles deveriam se arrepender do seu pecado e se voltar para Deus. O que muitos não fizeram. Apenas uma parte se manteve leal. Terceira coisa que eu quero trazer para a gente pensar é que Deus, queridos, Deus, na sua onisciência, Ele vê o coração, Ele vê a intenção de cada um. Deus viu, a minha tese é que Deus viu cada judeu que foi levado cativo, é porque Deus viu que lá no profundo do coração daquele judeu que foi levado exilado, cativo para a Babilônia, tinha lealdade ao Senhor. Eles eram fiéis ao Senhor. Era uma minoria, mas eram fiéis ao Senhor. A história conta que no exílio do povo de Judá na Babilônia foi um exílio próspero. O povo prosperou naquele lugar. Eles não foram tratados como escravos, eles foram tratados muito bem, tá? Lá na Babilônia, esses que foram levados leais e que tinham um coração leal a Deus, a gente tem o exemplo de Daniel, Mesaque e Abdenego, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel. Olha só, lá eles testemunharam do Deus vivo e verdadeiro. Lá no cativeiro, Deus os livrou da cova do leão. Lá no cativeiro, Deus os livrou da fornalha de fogo ardente. Eles deram testemunho leal do Deus vivo e verdadeiro. E Deus deu a eles livramento. Então Deus viu o coração. Deus viu o coração. Lá no coração havia a intenção de lealdade e de fidelidade, né? Tanto é que quando a gente vai estudar a vida de Daniel, a gente vê que Daniel era um jovem que ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Ele não encheu os olhos com os manjares do rei da Babilônia. Ele se manteve leal ao Senhor, até mesmo na sua alimentação. Tá? E por último, eu aprendo aqui, nesse devocional de hoje, né, que, queridos, situações difíceis nos levam a fortalecer a nossa confiança e a nossa dependência plena em Deus. Nos leva a fortalecer a nossa confiança e a nossa dependência plena em Deus. E a gente consegue enxergar o propósito de Deus para nós. Mas precisamos ser leais a Deus em qualquer situação. Precisamos ser leal a Deus em qualquer situação. Não importa a tragédia que estamos passando, a luta, a tribulação.
E aí a gente tem, né? Você pode estar vivendo uma situação de enfermidade crônica, de enfermidade terminal. Você pode estar passando uma situação financeira. Você pode estar passando uma situação de conflito, de depressão, de medo de morrer, medo do futuro, né? Mas se neste momento dessa circunstância ruim, você se voltar para o Senhor e ter um coração leal a dele, adorá-lo nessa situação difícil, com certeza você vai ser vitorioso, como diz a canção. Não importa a situação, creia no livramento, creia no amor e na graça do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã. Pai querido, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada porque ela vem nos fazer refletir, como diz, ó Deus querido, esse texto tão maravilhoso, meu Pai, que o Senhor porá sobre nós os teus olhos e vai nos favorecer e vai nos edificar, Senhor, e não vai nos destruir, mas vai manter, ó Deus querido, a nossa vida diante de Ti. Pai, diante dessa palavra Tua, que Tu vai nos dar um coração que Te conhece, Pai. Um coração que Te ama, Pai. Ó Deus querido, nessa condição, meu Senhor, de que seremos o Teu povo e Tu serás o nosso Deus, porque nós estamos com o nosso coração totalmente voltado para Ti. Pai, vem em socorro, Pai, das nossas vidas. Pai querido, eu quero Te pedir, Pai, por esta pessoa que me ouve no dia de hoje, Pai. Diante da sua situação, diante da sua condição, Pai, diante da sua tragédia, Pai. Ó Deus querido, olha para o seu coração, Pai. Vê, ó Deus querido, sua lealdade, sua fidelidade para contigo, Pai. E vem em socorro dela, assim como tu fosses em socorro, Pai, de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego. Assim também, Deus, vem em socorro dessa pessoa, Pai. Dessa pessoa, Pai, que está lutando, Deus, contra a enfermidade. Dessa pessoa que está lutando, Pai querido, contra a depressão, contra as crises de ansiedade, Pai. Dessa pessoa, Pai querido, que está lutando, Pai, contra o medo do futuro, Pai. O medo, Deus, da morte. Pai querido, vem agora com o teu consolar, vem agora com o teu refrigério, vem agora, Pai, coloca a tua boa mão sobre essa pessoa, sobre este coração, porque, ó Deus, tu conheces, tu vê o intento do coração, a intenção do coração. Então, Paizinho querido, vem dar livramento para essa pessoa. Livra ela, Pai, dessa enfermidade, Pai. Livra ela dessa depressão. Livra ela, Senhor Deus, desse medo, Pai. Ajuda ela a confiar plenamente em Ti, Pai. A Te ser leal, Senhor, a Te ser fiel, Pai. Ensina para essa pessoa, Deus, o segredo da fidelidade. E o segredo da fidelidade, meu Senhor, está na constância na Tua presença. Está, ó Deus querido, em manter um coração íntegro diante dos Teus mandamentos, Pai. Está, ó Deus querido, na questão de sermos leais a Ti e aos Teus princípios, aos princípios da Tua palavra, sendo aplicados ao nosso coração. Pai querido, vem nessa manhã, nesse dia, Pai, diante desta palavra tão poderosa, tão maravilhosa para nós, Pai. Vem agora, Senhor Deus, trazer livramento para essa pessoa que me ouve no dia de hoje, Senhor Deus. Ah, Senhor, enche o coração dessa pessoa de esperança, Pai. Paizinho querido, enche de esperança o coração, Senhor. Pai querido, a Tua promessa para nós é que, ó Deus, o Teu propósito para cada um de nós,
O teu pensamento para cada um de nós é de futuro, de esperança e futuro, Pai. O Senhor não quer que nós pereçamos. O Senhor não quer, Senhor, que nós sejamos destruídos. O Senhor não quer que nós estejamos em dor constante. Pelo contrário, o Senhor, ó Deus, deseja que sejamos salvos, que sejamos libertos, que sejamos curados, que sejamos, ó Pai querido, livres, Pai. Então vem sobre nós, Pai, com o teu amor, com a tua graça, Paizinho querido, que possamos receber de ti no dia de hoje uma porção de graça, que é favor imerecido do Senhor. Pai, que possamos perceber, ó Deus, que a tua misericórdia, ela se renovou, Pai. Abre os olhos daquele que me ouve nessa manhã, para ver que as tuas misericórdias, elas se renovaram, que elas estão nos dando uma nova oportunidade de acertar o passo. Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dessa pessoa que me ouve, Pai, que está, ó Deus, vivendo uma calamidade, está vivendo uma tragédia, está em desespero, Pai, mas vem agora, Deus, que ela possa sentir o teu abraço amoroso por meio desta oração, que ela sinta, Deus, o teu abraço amoroso, Pai, que ela sinta o teu amor, porque o Senhor nos ama, o Senhor te ama. Então, Paizinho querido, vem com teu cuidado e com a tua proteção, revela, abre os olhos dessa pessoa, Pai, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, diante daquele exército que estava ali, Pai, sobre a vida dele e de Eliseu, mas o Senhor abriu os olhos de Geazi. Geazi conseguiu ver no mundo espiritual que havia um exército de anjos sobre eles para os guardar e os proteger. Assim também, Pai, abre os olhos dessa pessoa que me ouve no dia de hoje e faça com que ela veja, Pai, que o teu exército de anjos está acampando ao seu redor para lhe dar livramento. Basta apenas que ela creia de todo o coração e entregue sua vida para ti. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos nessa manhã nossa dependência a ti. Declaramos nessa manhã, Pai, que te amamos, Senhor. Então, cuida de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, tenha um dia abençoado na presença do Senhor e que você tenha seus olhos bem abertos para ver os anjos do Senhor que acampam-se ao teu redor. Até amanhã, se Deus nos permitir.